E hoje eu vou explicar sobre o uso de estatinas no fisiculturismo hormonizado, qual a diferença entre elas, mas antes, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho, cada novo inscrito é muito importante e ajuda demais no meu trabalho. E galera que precisar de contato da Landerlan, revendedor autorizado, entrega com seguro, escaneia o QR Code aqui, WhatsApp da consultoria, Oficial Farma, utiliza meu cupom azul e tem aqui o link pro meu curso Seja um Coach Pro. Bora pro vídeo. Cara, vou colocar uma tabela aqui para vocês sobre as estatinas, tá? Aqui cada uma das estatinas e embaixo ainda tem no stand policosanol, fenofibrato e niacina fugindo aí do cenário da estatina, mas encaixando no contexto também, tá? E qual é o contexto? Cara, as estatinas, ela é a base de tratamento para redução do colesterol de baixa densidade, ou seja, o colesterol ruim, LDL, reduzindo assim o risco aterosclerótico. Ou seja, apesar de toda a empolgação com novas terapias, como o stent, que ele não substitui a estatina como primeira escolha, na maioria dos cenários, as diretrizes atuais seguem colocando estatina como terapia central. Especialmente quando a meta é uma redução mais robusta de colesterol LDL, principalmente nos pacientes que já apresentam um risco genético. Agora, na prática, quando você olha aí para as estatinas no contexto do atleta hormonizado, você não pode pensar só em qual baixa mais o colateral, qual é mais potente. Você precisa, principalmente, pensar em 5 coisas: potência de queda do colesterol, chance de interação medicamentosa, chance de dor muscular, que é um colateral típico de estatina, impacto metabólico e aderência ao tratamento. E é por isso que você tem que conhecer a diferença entre elas e também a forma como muda a conduta. Então a gente começando aí por rosuvastatina, ela, junto com a atorvastatina, é uma das estatinas mais potentes na prática. Em doses altas, ela entra no grupo de alta intensidade, podendo buscar ali reduções de colesterol de baixa densidade, de LDL, acima de 50%. Em dose moderada, ela é extremamente útil. No atleta hormonizado, a rosuvastatina costuma ser lembrada quando se quer muita potência, mas com menos dependência de metabolização hepática, o que ajuda quando o paciente já usa outros tipos de recursos, principalmente orais. Ela também é mais idiofílica do que as estatinas como simvastatina, atorvastatina, e isso costuma entrar na discussão da tolerabilidade muscular, ou seja, o quanto ela causa dor muscular, embora nenhuma estatina ela esteja livre desse colateral de efeito muscular. O lado menos confortável é que ela não é uma mágica, ainda pode ter dor muscular. Indivíduos com predisposição também pode participar do risco do aumento de glicemia por a mesma coisa de outras estatinas potentes, tá? E aí vem a atorvastatina embaixo. A atorvastatina é talvez a estatina mais versátil aí no dia a dia. Pode ser de alta intensidade em doses maiores, derruba bem o colesterol LDL e tem enorme base de evidência. No atleta hormonizado, ela costuma funcionar muito bem, quando o objetivo é potência sem necessariamente usar a rosuvastatina. O problema é que ela já entra mais no campo de interações, porque ela tem um metabolismo mais relevante de forma hepática. Então, em uma polifarmácia, em uso de orais, isso já pesa mais, tá? Ela é ótima, é potente, é muito validada, mas exige mais atenção aí por conta de ela forçar mais o fígado, tá? Aí a gente vem aqui para pitavastatina. Pitavastatina, cara, eu acho ela muito interessante, para muita gente ela é subestimada. Ela não é uma estatina de alta intensidade nas classificações mais atuais aí das estatinas, mas ela entra muito bem como algo com uma intensidade moderada e tem uma reputação muito boa em cenários em que o médico quer uma boa tolerabilidade e menos interação. Outro ponto é o perfil metabólico. Ela tem uma menor evidência, um menor risco de diabetes de início recente quando comparado com a atorvastatina e rosuvastatina em algumas análises que foram feitas em comparação. O que pode ser bem mais interessante no fisiculturista, principalmente aqueles que têm tendência a ter a resistência à insulina, quer controlar
melhor o ganho de gordura em blast, tem um histórico familiar já de ter diabetes, um histórico genético, ou naquela fase de off sujo que o cara faz. Então a pitavastatina é uma opção equilibrada entre eficácia, tolerabilidade e perfil metabólico. Aí a gente vem para a pravastatina, aí em quarto lugar, tá? A pravastatina ela é menos potente, mas continua tendo o seu valor. Ela é lembrada especialmente pelo perfil de menor interação, já que praticamente não depende do sistema de metabolismo hepático de forma como as outras dependem. No atleta hormonizado, ela pode ser útil quando exige muito receio de interação medicamentosa ou sensibilidade maior a efeitos adversos, mas ela raramente será a melhor escolha se o perfil lipídico estiver já muito destruído, já muito alterado, porque nesses casos a potência não costuma ser suficiente. E aí a gente entra também em uma das mais conhecidas, simvastatina. A simvastatina foi usada por muitos anos, mas no contexto atual ela perde espaço principalmente nos cenários aí de perfil lipídico mais complexo. É uma estatina moderada em doses usuais, mas tem um problema grande, interação medicamentosa. Ela é uma das campeões em depender de metabolismo hepático, e isso aumenta o cuidado com combinações que elevam a exposição e principalmente o risco muscular. Para o atleta hormonizado, que muitas vezes usa vários compostos, suplementos e medicações paralelas, eu diria que ela raramente vai ser uma opção. Então, comparando ela com rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina, a simvastatina, a não ser que seja por conta do preço ou num protocolo muito leve, ou o cara consegue de graça, cara, é a mesma coisa da losartana, como eu expliquei em outro vídeo. Aí a gente entra também com a lovastatina, logo em seguida. A lovastatina, ela entra numa lógica parecida com a simvastatina. Hoje ela não costuma ser muito relevante aí no cenário, especialmente por conta das interações, pelo fato de existir a opção mais moderna, potente, com melhor manejo, tá? Em seguida aí temos a fluvastatina, ela é menos potente, não entra num grupo aí de alta intensidade, mas tem o seu lugar ali com pacientes que têm uma necessidade mais modesta de redução ou em contextos de tolerabilidade. No hormonizado, normalmente ela não é muito lembrada quando o perfil lipídico já está alterado, justamente porque nesses atletas o problema costuma ser grande demais para uma ferramenta que diria, ela é mais modesta. Então, resumindo as estatinas no fisiculturismo hormonizado, se eu for traduzir de forma prática, rosuvastatina e atorvastatina são as grandes armas de potência. Pitavastatina é a carta mais inteligente quando você quer um perfil mais fino de tolerabilidade, menos interação e um raciocínio metabólico mais interessante. Pravastatina é uma opção mais conservadora em questão de interação, porém ela é menos potente. Simvastatina e lovastatina, cara, eu excluiria o uso no atleta hormonizado, tá? Mas não que seja impossível. E a fluvastatina ela é mais nichada, diria assim. E tem outro detalhe importante, em atleta que treina pesado, dor muscular não pode ser interpretada de forma simplista. Nem toda dor é da estatina, mas também não dá para ficar banalizando isso. O cenário ele fica dentro de um contexto clínico, momento do treino, padrão da dor, momento da coleta laboratorial e revisão das interações. E agora, fugindo das estatinas aí, a gente entra no STAND. No STAND é uma combinação de ácido bempedóico com ezetimiba. Ele foi aprovado no Brasil, acho que em março de 2025, então é muito recente. E foi disponibilizado só no segundo semestre de 2025 aí nas farmácias. E por que ele é considerado inovador? Porque ele junta dois mecanismos orais num comprimido só. A ezetimiba reduz a absorção intestinal do colesterol. O ácido bempedóico, ele atua inibindo a ATP citato liase. E o ponto mais interessante é que ele é ativado principalmente no fígado e não na musculatura esquelética. Esse detalhe aqui justamente é um dos argumentos para seu uso em pessoas com intolerância muscular à estatina. Tem gente que não dá para usar a estatina por conta da dor muscular. Na divulgação da aprovação no Brasil, a combinação foi associada à redução de aproximadamente 38% do colesterol LDL em pacientes em uso da dose máxima
tolerada de estatina. E o ácido bempedóico tem evidência de redução de eventos cardiovasculares em pacientes intolerantes a estatinas. Então, onde o NuStand entra no hormonizado? Ele não entra para substituir totalmente a estatina. Ele entra principalmente em 3 raciocínios. Primeiro, no paciente que não bate a meta mesmo com a estatina adequada. Segundo, no paciente que tem intolerância, não consegue usar estatina. E terceiro, naquele caso que você quer incrementar a queda do colesterol LDL sem necessariamente empilhar mais dose de estatina. E por ser oral, ele pode ser muito atraente para o paciente que não quer ir para terapias injetáveis. Agora, comparando ele com as estatinas continuam sendo melhores como base ali e tem a maior evidência em relação ao desfecho como um colateral cardiovascular. NuStand é mais uma camada de inteligência terapêutica, principalmente quando a meta não é atingida ou quando existe limite de tolerância. Agora a gente indo para o próximo da lista aí, o fenofibrato, ele não é um remédio para resolver primariamente colesterol LDL. O foco maior dele é triglicerídeos e colesterol HDL. No atleta hormonizado que destruiu o colesterol HDL, triglicerídeos, com bulk sujo, resistência à insulina, com alguns recursos aí que bagunçam o metabolismo, ele pode ter um papel importante. Se o problema central for LDL, pensa mais em estatina, ezetimiba, ácido bempedóico e outros estratégicos. Se o problema é triglicérides, é colesterol HDL, o fenofibrato ele vai entrar aí na conduta terapêutica, nessa ideia de usar em conjunto, tá? Agora a niacina, que é o próximo da lista, ela é um recurso muito bom, porém ela causa um flush, que é um rubor, um calor, uma vermelhidão na pele, que é benigno, mas para muitos é incômodo demais a ponto de não dar para usar. Tá? Ela tem algumas evidências, alguns estudos também, que também foram testados em tratamento moderno com estatina. Ela tem influência no triglicerídeos, aumenta o colesterol bom, mas tem esse efeito aí. Não adianta você usar a niacina no flush, porque é um composto diferente que aí não age no colesterol bom. E o policosanol? Cara, policosanol, sendo bem sincero, é um nutracêutico que ganhou fama por melhorar o perfil lipídico. Mas ele é bem fraco, tanto que as evidências dele são poucas e até, de certa forma, inconclusivas, inconsistentes, tá? Mas ele tem um benefício, assim, mas se for comparar com a estatina, de forma nenhuma ele concorre com a estatina e, nossa, é só praticamente um componente a mais para você colocar aí nos seus nutracêuticos e manipulados para ajudar no cenário de prevenção. Porque, querendo ou não, quando você usa hormônio em dosagem suprafisiológica, algo que com certeza vai acontecer, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, é alteração do perfil lipídico, queda do colesterol bom e alta do colesterol ruim. Então, precisa haver alguma forma de se proteger. E um dos melhores recursos como estratégia para preservar o seu perfil lipídico é o cardio, fazer cardio todo dia, 30, 40 minutos depois do treino, não precisa ser alta intensidade, tá? Isso vai preservar o seu perfil lipídico, deixar ele em dia. É essencial, não existe o hormonizado não fazer cardio. E esse é o vídeo de hoje, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho. Cada novo inscrito é muito importante. Você que quer saber mais sobre hormônios, protetores, medicamentos, treino, dieta, tem o curso Coach Pro Bodybuilding. É só entrar no site sejaumcoachpro.com e aqui tem alguns links úteis. Landerlan com entrega com seguro, o revendedor autorizado, só escanear o QR Code, tem também o WhatsApp da consultoria e lá na Oficial Pharma utilize o meu cupom azul. Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e forte abraço!